Bom, vamos lá. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrotermofototerapia e a biofísica, tá? Então, uma introduçãozinha do que a gente viu na primeira aula lá, bem no comecinho, né? Só com alguns conceitos pra gente relembrar, que eu acho legal. Então, vamos lá. Quando a gente fala da eletrotermofototerapia, o que é eletrotermofototerapia? Né? Eletro vem de eletricidade, né? Então, a gente pode colocar aqui eletricidade, um raiozinho, certo? Termo vem de temperatura. Então a gente tem, por exemplo, o calor, né? Vou colocar aqui um sol e o frio. Imagina que isso aqui é um cubo de gelo, tá? E a foto, a luz, né? Então a fototerapia é a luz, beleza? Então, basicamente, a eletrotermofototerapia é a utilização desses recursos aqui como forma de terapia, tá? Forma de terapia. E esses recursos, né, a eletricidade, a termoterapia, a eletricidade, a temperatura, né, e a foto, a luz, né, são recursos da biofísica. Tá? Então é a biofísica que estuda esse recurso, a biofísica. Né? O estudo da física aplicada aos tecidos biológicos, aplicada ao corpo. Então é a física, né, os recursos físicos aplicados aí no nosso organismo. E aí, quando a gente utiliza esses recursos físicos, a gente tem vários efeitos, tá? Então, a gente tem que a eletrotermofototerapia, ela vai ser utilizada, né, a gente pode utilizar de várias formas, que a gente tem vários aparelhos diferentes, né, várias técnicas, mas de modo geral, a gente pode utilizar para o tratamento da dor, né, principalmente a fim de promover a analgesia, né? Então, a maioria dos recursos, eles vão ter vários efeitos fisiológicos, fora a analgesia, mas eles também vão promover isso aqui, a analgesia, né, através daquela teoria que a gente vai falar mais pra frente, que é a teoria das comportas, beleza? Mas basicamente é isso. E aí a gente tem, né, que todos esses recursos da eletrotermofototerapia, eles vão ter ações sobre os sistemas, tá? Então a gente vai ter efeitos fisiológicos. Em todos os recursos a gente tem efeitos fisiológicos. Mas de modo mais geral, a gente pode citar, por exemplo, né, o aumento da permeabilidade de membrana. Então, vou desenhar aqui uma célula, né? Então, aqui a gente tem uma célula, aqui a gente tem o nosso núcleo, a gente tem algumas organelas, né, a mitocôndria, tem o retículo endoplasmático, enfim, uma célula, tá? Tem, sei lá, aparelho de Golgi, tem o retículo granular e o agranular, tá? Uma célula, tá? Bem geralzão. Então, esses efeitos fisiológicos da eletrotermofototerapia, a gente pode citar, por exemplo, o aumento da permeabilidade de membrana, tá? Então, aumento da permeabilidade da membrana. Ou seja, a gente vai ter mais substâncias entrando e saindo da célula por conta desse aumento da permeabilidade da membrana. Então a gente tem mais trocas de íons, por exemplo, a gente tem a célula despolarizando mais, né? Isso é bom porque se a gente for pensar numa célula muscular, se eu aumento a permeabilidade de membrana, né? Se eu for pensar numa célula de um músculo, o que acontece com o músculo? O músculo está lá relaxado, aumenta a permeabilidade de membrana, o músculo ele vai contrair, certo? Outra coisa que também acontece, né, em alguns efeitos, principalmente quando a gente fala de efeitos térmicos, né, como o calor, é o aumento da circulação. Então, aumenta a circulação local, né? E um dos efeitos que faz que a gente tenha esse aumento da circulação local é a vasodilatação. Então, quando a gente utiliza recursos de calor, por exemplo, a gente tinha lá um vaso, né? Aí eu esquento esse vaso aqui. Estou usando o sol só para ficar bem, assim, bem claro, tá? Imagina que isso aqui é o sol, porque o sol é uma fonte de calor, né? Mas a gente tem recursos como, por exemplo, né, de calor superficial e profundo que a gente vai falar. Então eu vou lá, aplico um calor sobre esse vaso, né? E aí o vaso ele vai dilatar, ele vai aumentar. E aí eu tenho aumento da circulação, certo? Eu tenho mais sangue indo para aquela região. No caso de uma lesão aguda, né, como a gente falou, isso não é interessante. Mas no caso de uma lesão crônica, onde eu tenho uma formação de um edema ali, eu preciso desmanchar esse edema, eu preciso mover o sangue que está acumulado naquela região, isso aqui é interessante.
né? Eu também tenho chegada de nutrientes, né? Então quando eu aumento a circulação, eu aumento também nutrientes, eu aumento, auxilia no aumento do metabolismo celular, que é outra coisa que a gente vai falar, né? Então outra coisa que a gente também tem é o que? O aumento do metabolismo celular, certo? Quando eu aumento o metabolismo celular, o que está relacionado com o metabolismo da célula? Produção de ATP. Então a célula começa a produzir mais ATP, a célula começa a sintetizar mais proteína, certo? A célula começa a trabalhar mais. E aí a gente tem, por exemplo, né, no estado ali crônico de lesão, posso ter uma melhora no processo de reparo, né, numa cicatrização, né? Então isso aqui pode melhorar, por exemplo, uma cicatrização, o reparo de um tecido, né? Dependendo do recurso que eu vou usar, se for estimular mais esse aumento de metabolismo celular, certo? E aí a gente também tem, né, como a gente falou do músculo, se eu aumentando a permeabilidade de membrana, aumentando a circulação, aumentando o metabolismo celular, né, eu tenho uma outra coisa que eu também consigo aumentar, que é justamente o tônus muscular. Então eu também tem um aumento, dependendo do recurso, principalmente quando a gente fala em eletro, né, um aumento do tônus muscular. Então eu tinha lá um músculozinho todo flácido, né, hipotônico, e aí eu consigo aumentar o tônus desse músculo, né? Então aumenta aí esse tônus muscular. Beleza? Então seria basicamente isso. De modo geral, esses são os principais efeitos fisiológicos que a gente tem da eletrotermofototerapia. Tá? Só que, para mim ter esses efeitos, eu tenho que saber que eu preciso regular de uma forma correta o meu aparelho. Né? Por quê? Quando a gente fala na eletroterapia, né, a gente tem que lembrar que a gente tem várias camadas de tecido. Né? Então, esses efeitos fisiológicos eles vão ocorrer por onde eles passam. Tá? Então, eles ocorrem nos tecidos por onde passam. Então, em qualquer tecido que eu tiver, né, a passagem de uma corrente, o aquecimento de uma região, por exemplo, eu vou ter esses efeitos fisiológicos, beleza? E aí a gente viu alguns recursos, né, de cada um aí, alguns aparelhos, né, de cada um desses recursos físicos. Então, começando com a termoterapia, dentro da termoterapia, a gente viu que a termoterapia vai trabalhar com calor e o frio, né? Então a gente tem a termoterapia, dentro da termoterapia, o calor, né, que pode ser superficial ou profundo. Então a gente pode ter calor superficial ou calor profundo, certo? E aí dentro desse calor superficial a gente viu alguns aparelhos, né, como por exemplo o infravermelho. E a gente pode ter um calor profundo também, que pode ser gerado, por exemplo, pelo ultrassom, né? Então, só citando alguns exemplos aí para a gente contextualizar. Então, o que eu vou fazer no calor? Né? No calor, aqui eu tenho a temperatura, né, do meu corpo. Então, tem aqui a temperatura. Corpo. Quando eu aplico um recurso de calor, seja superficial ou profundo, eu quero fazer o quê? Eu quero aumentar a temperatura em uma determinada região, certo? E aí, dentro desse recurso de termo, a gente também falou sobre a crioterapia. Então, eu também tenho aqui, eu tenho calor e eu tenho o frio, né? Que é a crioterapia. Na crioterapia, o principal recurso que a gente vai utilizar é o gelo, certo? E o gelo, a gente viu que ele pode ter... o que ele faz, quando a gente utiliza um recurso de crioterapia? A gente vai ter alguns efeitos contrários ao calor, né? Então, se a gente for pensar no calor, né, se a gente for comparar calor e frio, calor versus frio. No calor, a gente tem, por exemplo, o aumento da vasodilatação, enquanto no frio eu tenho uma diminuição, né? Eu tenho o quê? Eu tenho vasoconstrição, certo? Ou seja, no calor, ó, aqui eu tenho um vaso sanguíneo. No frio, esse vaso sanguíneo ele vai diminuir, ele vai ficar menor ainda. No calor, ele vai aumentar, tá? Por quê? No calor ele sofre vasodilatação, no frio ele sofre vasoconstrição.
Outra coisa que acontece em relação ao metabolismo. Então, no calor eu tenho um aumento do metabolismo da célula. No frio eu tenho uma diminuição do metabolismo da célula. Isso quando eu aplico o frio em um determinado local, né? Quando eu quero resfriar ali um determinado local, beleza? A gente não está falando de metabolismo energético, a gente está falando de metabolismo local ali, em determinada parte do corpo. Por exemplo, se eu aplicar gelo no braço, né? Aquela região que eu apliquei do braço, ela vai ter esses efeitos aqui, vasoconstrição, diminuição do metabolismo, tá? E dentre outros efeitos, e ambos vão promover também o que? Analgesia. Uma coisa que eles têm em comum é a questão de promover a analgesia, né? Tanto o calor quanto o frio podem promover a analgesia. O que é o diferencial dos dois, né? O que é importante a gente saber sobre calor e frio? O calor, né, a gente nunca vai usar ele em fase aguda de lesão, né, no momento após a lesão. Por quê? Após a lesão, a gente vai ver inflamação e reparo. O que acontece? A gente tem adaptações que acontecem nos nossos vasos sanguíneos, né? Depois de uma lesão, o vaso sanguíneo acontece isso aqui, ó, a gente tem lá um vaso, certo? Aí você tem um determinado tecido que sofreu uma lesão. Vamos supor lá o seu braço. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Então eu tenho lá meu braço, e aí vamos supor que eu, sei lá, aqui eu tenho uma fratura aqui, vamos supor que eu quebrei um osso da minha mão, meu braço ali, beleza. Nesse momento aqui, se a gente pegar esse aqui e der um zoom nessas células, os vasos, eles estão assim, ó. O vaso sanguíneo, ele dilatou, tá? Por quê? Porque a gente tem ali uma fratura. Essa fratura vai gerar uma inflamação, a gente tem tecido morto, restos celulares ali mortos, né? Por exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho um aumento desse vaso sanguíneo, o vaso sanguíneo ele automaticamente vasodilata, tá? Isso é um processo que acontece naturalmente, tá? Ele vasodilata, e aí aqui no meu sangue eu tenho várias proteínas plasmáticas. Essas proteínas plasmáticas, quando eu tenho uma lesão, o vaso sanguíneo dilata, e as células epiteliais, elas deixam um espaço, como se fosse uma porta, elas abrem poros. E aí essas proteínas aqui, elas extravasam. E aí elas vão para o local que houve a lesão. E aí o que acontece? Essas proteínas, junto com o líquido, né, a parte do plasma ali, começam a se acumular nesse local. E aí a gente tem a formação do edema. Certo? Então o que é o edema? É o acúmulo do sangue, é o sangue que extravasou ali dos vasos sanguíneos. E aí aqui a gente começa a ter, por exemplo, hemácias, né, e tal, se acumulando. E aí a gente tem chegada, dependendo se tiver alguma infecção, alguma coisa assim, a gente tem chegada de células de defesa, como por exemplo os leucócitos, né, enfim. Mas basicamente é isso, tá? Então por isso que a gente não vai usar calor em uma lesão aguda, tá? Então numa lesão aguda, onde eu já tenho um processo inflamatório, agudo, que leva à formação do edema, eu não vou utilizar calor. Por quê? Se eu utilizar calor na fase aguda de lesão, eu vou aumentar esse edema. Então, eu vou fazer com que esse derramamento de sangue aqui, ele seja muito maior. E aí eu vou ter prejuízos muito maiores. Beleza? Então, é por isso que a gente nunca vai utilizar o calor em uma fase aguda de lesão. Então, o calor sempre utiliza na fase crônica. Certo? E se a gente for pensar no gelo, é justamente o contrário. Então, no gelo, imagine que eu tenho a lesão lá, eu tenho o meu vaso, né, mesma coisa, o vaso dilatou, eu tenho lá, né, as proteínas extravasando, o plasma extravasando, formando edema, né. Se eu utilizo aqui o meu gelo, o que acontece com esse vaso? O vaso ele vai vasoconstringir, ele vai diminuir de tamanho. E aí esse edema aqui, ele também, consequentemente, vai ser menor, porque eu vou ter menos proteínas extravasando ali, eu vou diminuir a circulação, ou seja, eu tenho menos sangue circulando, eu diminuo a circulação, por conta da constrição do vaso, ele ficou menor, aumenta a resistência e passa menos sangue. E aí eu tenho menos edema também, o que é muito bom, tá? Então o gelo a gente vai usar principalmente em fase aguda de lesão, tá? Então a fase aguda a gente pode colocar aí como de 2 a 3 dias. 2 a 3 dias após a lesão ali. A gente vai falar no entorse de tornozelo, por exemplo, e tal, tá? Mas os dois, como a gente viu, podem ser utilizados em analgesia. Então você pode utilizar, por exemplo, um calor, né, antes de uma sessão de cinesioterapia, por exemplo, para você preparar o paciente para a sessão, reduzir a dor, aumentar ali a mobilidade dele.
Você pode utilizar um gelo depois, né, no final da sessão, para você ter um efeito analgésico prolongado ali, tá? Então a gente pode combinar os dois, beleza? Mas isso aqui é importante saber algumas diferencinhas entre eles. E aí a gente mata esses recursos da termoterapia, né? Só uma introduçãozinha aí, uma coisa bem geral, beleza? E aí a gente tem também, a gente não chegou a ver ainda, né? Mas a gente tem recursos da eletroterapia também, tá? A eletroterapia, ela vai utilizar, né, como principal recurso físico a eletricidade, né? Então é o famoso choquinho. Então a gente usa o quê? Eletricidade, né? E aí a gente vai ter que essa corrente elétrica, né, ela vai utilizar eletricidade, a gente vai usar corrente elétrica. Então a gente tem correntes elétricas. Essas correntes elétricas, elas podem ser de baixa frequência, de média frequência, né? A gente tem diferentes tipos aí, então a gente tem de baixa frequência e a gente tem de alta frequência, certo? E elas podem ter efeitos tanto de contração muscular, como por exemplo essas de média e alta frequência, né? Média e alta frequência. Podem gerar, por exemplo, contração muscular, como é o caso da corrente russa, né? E as de baixa frequência podem gerar analgesia, como por exemplo a TNS, né? Então a TNS é bem legal, tipo, a utilização dela. Então, se a gente for pensar na fisiologia dessas correntes elétricas, né, principalmente em relação ao músculo e tal, o que acontece? Lá no nosso músculo, a gente tem as nossas fibras musculares, certo? E aí a gente tem neurônios que vão, né, inervam essas fibras musculares. E aí quando esses neurônios disparam, liberam potencial de ação, liberam acetilcolina, o músculo vai lá e contrai, certo? Então isso aqui a gente chama de unidade motora. O que acontece? Quando a gente utiliza uma TNS, né, é eletricidade, uma corrente elétrica. A TNS, né, o eletrodo, ele vai ter, não só a TNS, né, a corrente russa também, um efeito parecido. A corrente russa, se a gente for pensar na contração muscular. Então, a corrente elétrica, né, eu vou utilizar aqui o choquinho para não confundir. A corrente elétrica, né, ela é literalmente eletricidade. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui no músculo e ela vai fazer com que aumente, né, essa permeabilidade no músculo a íons, né? Ou então ela vai ativar os neurônios. Então ela pode vir aqui nessas fibras motoras, né, fazendo com que esses neurônios motores sejam estimulados, ou pode vir aqui nas fibras musculares, estimulando as fibras musculares, né? Então passa lá a corrente elétrica, a célula despolariza, ela vai e contrai, né? Então eles vão ter esses efeitos diretos aí nas fibras musculares, né? Pode promover analgesia também, né? Então o TNS promove analgesia. Como que ele faz isso, né? Tem um outro vídeo que eu vou postar sobre a neurobiologia da dor, tá? Que explica bem legal esse efeito da TNS. Mas basicamente a TNS ela atua ativando neurônios inibitórios. Então ela ativa um neurônio inibitório que impede um outro neurônio de mandar uma mensagem, tá? Esse aqui é o neurônio da dor, que manda mensagem lá para o meu sistema nervoso central, certo? Então quando eu tenho um estímulo doloroso, imagina que isso aqui é, sei lá, um alfinete me espetando ali. Esse neurônio da dor capta e manda para o sistema nervoso central. A TNS ela faz o quê? Ela ativa esse neurônio aqui, que é o neurônio inibitório. E esse neurônio inibitório, ele inibe esse neurônio da dor aqui de mandar a mensagem. E aí eu não tenho essa mensagem da dor chegando lá para o meu sistema nervoso central. Ou então eu tenho ela chegando com menos eficiência, sentindo menos dor no caso. Aí eu vou sentir menos dor. Beleza? Então basicamente é isso, assim, de modo bem geral mesmo. Tá? E aí a gente tem, né, a gente falou da TNS, e a gente tem também uma outra corrente que a gente também viu, né, de baixa frequência, é a corrente galvânica, né, que é bem utilizada ali, principalmente para fins de dermato, né, ali mais tratamento de pele e tal, que é utilizado bastante na dermato funcional. É uma corrente bem fraquinha, você usa ali no rosto, né, ela é bem superficialzinha. E aí a gente tem também a fototerapia, né? A gente tem a fototerapia. Na fototerapia a gente vai fazer a utilização de recursos, né? Como por exemplo o laser,
o LED e a luz intensa pulsada, certo? A luz intensa pulsada. E basicamente na fototerapia a gente vai ter como utilização a luz, né? Então a gente vai utilizar os efeitos da luz. Então a luz, ela tem ondas, né? E aí quando você pega essas ondas aqui, você isola elas, né? Como no caso do laser, você pega uma onda específica, você isola, você tem um comprimento de onda, né? Ali específico, que vai ter um efeito em determinado tecido, né? Então isso aqui a gente chama de comprimento de onda. Então a gente tem um comprimento de onda nesse recurso da fototerapia, certo? A gente vai ter um comprimento de onda. E aí esse comprimento de onda, a gente tem comprimentos de onda mais superficiais e mais profundos, né? Vai depender da área que eu quero atingir, né? Mas eu não vou me aprofundar muito porque a gente ainda não viu esses recursos da foto e da elétrica. Então a gente ainda não trabalhou com elétrica, a gente não trabalhou com foto, né? Mas a termoterapia é um recurso que a gente viu bastante, então é legal dar uma aprofundada, tá? A gente vai ter mais vídeos aí falando sobre ela. Mas dentro disso, né, o que é interessante a gente saber de modo geral sobre todos esses recursos, né, é que sempre que a gente for usar qualquer um desses recursos, a gente tem que considerar a relação tempo e potência, tá? Então isso aqui nunca pode sair da nossa cabeça. Tempo e potência. Por quê? Porque o tempo e potência, eles vão ser sempre inversos, tá? Em qualquer recurso que eu for utilizar. Então, se eu for utilizar um recurso térmico, né, por exemplo, um ultrassom, né, com calor profundo, se eu aumento o tempo em que eu vou aplicar o meu ultrassom, eu consequentemente vou precisar diminuir a potência, tá? Da mesma forma, se eu vou aplicar um ultrassom em uma potência alta, eu preciso diminuir o tempo de aplicação. Por quê? Porque se eu fizer um tempo em uma potência alta, posso ter uma queimadura nesse paciente, né? Não vai dar bom, tá? E claro, a gente também precisa avaliar o meu paciente, tá? Então é importante também eu avaliar o quê? O meu paciente, tá? Então, tem diferença entre eu atender, por exemplo, uma criança, um adulto e um idoso, né? Então eu tenho que levar em consideração o paciente que eu estou atendendo, beleza? Então o idoso a gente tem que ele tem a pele mais sensível, né? Ali é uma pele mais seca, né? Ele tem menos percepção ali se está esquentando ou não quando utiliza um recurso térmico, por exemplo, né? Uma criança ela ainda não entende, os termorreceptores dela ainda estão sendo formados, ela ainda está se adaptando, né, a esses estímulos. Então você não vai aplicar numa criança, também é difícil às vezes você conseguir que ela fique parada ali e tal. E adulto, quando a gente fala em adulto, a gente tem que entender também que o paciente ele pode ter patologias que vão interferir, né? Então a gente também tem que levar em consideração as patologias que esse paciente tem, certo? Então, por exemplo, se é um paciente diabético, ele vai ter alteração de sensibilidade, tá? Se é um paciente com algum problema, uma patologia neurológica, ele vai ter problema também em identificar essa sensibilidade, tá? Então isso aqui são conceitos importantes, né? O tempo e a potência, e a gente sempre tem que considerar o paciente, né? E lembrar das indicações, das contraindicações. Então, paciente que tem trombose e tal, enfim, mas a gente não vai entrar nisso. E aí, para a gente fechar, a gente tem que as influências nos sistemas, duas coisinhas só. As influências fisiológicas nos sistemas, elas podem se dar de três maneiras. Influência fisiológica nos sistemas. Então, basicamente, né, a gente viu ali três conceitozinhos, né, que é, quando a gente utiliza um daqueles efeitos da eletrotermofototerapia, tá? Então, quando a gente utiliza a eletrotermofototerapia, a gente vai ter efeitos diretos, tá? Que são aqueles efeitos que a gente tem uma maior percepção, né? Então, assim, são os efeitos que realmente vão acontecer, tá? Então, se eu aplicar o gelo no braço de um paciente, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura, tá? Então, se eu aplicar gelo no braço, a temperatura ela vai diminuir, certo? Porque o meu braço vai perder calor para o gelo, então a temperatura diminui. Se eu aplicar uma bolsa térmica,
qual que vai ser o efeito direto? Eu vou aumentar a temperatura daquele local. Tá? Então, isso são efeitos diretos. Os efeitos indiretos é o que vai acontecer a partir do efeito direto. Ou seja, se eu aumento a temperatura de uma determinada região, eu vou ter, por exemplo, uma vasodilatação, né, que a gente viu, vasodilatação. Aí eu vou aumentar a circulação, vou aumentar o metabolismo celular, né, enfim. Se eu diminuo a temperatura de uma região, eu vou ter como efeito indireto uma vasoconstrição, que vai gerar outros efeitos indiretos, certo? Então, basicamente isso, né? Então, efeito indireto, por exemplo, a aplicação do gelo, né? Vasoconstrição, impede a formação do edema, né? Promove analgesia, né? Enfim. Vasodilatação aumenta a circulação, né? Aumenta ali a eliminação do edema, analgesia, enfim. Então, eu tenho efeitos indiretos, que é os efeitos que eu vou esperar, né? Que vão acontecer a partir dos efeitos diretos. Então, direto é aquilo, né? Por exemplo, temperatura, né? Se eu aplicar gelo, diminui. Se eu aplicar calor, aumenta. E aí, efeito indireto, se eu aplicar calor, vasodilata. Se eu aplicar frio, vasoconstringe. Tá? E aí, basicamente isso. E aí eu tenho aqueles efeitos, né? Que são os efeitos que a gente chama de desconhecidos, né? Os efeitos desconhecidos, como o próprio nome diz, né? São efeitos que eu não sei o porquê que aconteceu, mas pode ter relação com alguma terapia que eu usei, tá? Então, por exemplo, se o paciente sente uma tontura, né, após a sessão, né, após o procedimento, se ele sente, sei lá, náusea, né, alguma coisa assim. Então, a gente não tem uma razão específica, né, então são coisas que não têm razão específica, não tem uma explicação, né, para ficar mais fácil de entender, não tem uma explicação, mas dependendo pode acontecer, né, mas a gente sempre tem que ficar ligado ali para que esses efeitos desconhecidos eles não ocorram, né? Ou ocorram minimamente ali, beleza? Então, esses são os 3 efeitos que a gente vai esperar quando a gente utiliza esses recursos da eletrotermofototerapia. E aí, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Então, a gente vai utilizar aqui efeitos fisiológicos a nível celular, a nível tecidual, a nível segmentar e a nível sistêmico, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, né, vamos utilizar ali, a gente viu que a nível celular, sempre que eu utilizo um recurso de eletrotermofototerapia, a gente vai ter, né, a nível de célula, então a nível celular, eu tenho a minha célula lá. Eu tenho aumento da permeabilidade da membrana, aumento da permeabilidade. Eu tenho alteração no metabolismo, melhora no metabolismo. Eu tenho estimulação nas células, né? Então eu tenho, por exemplo, eu vou estimula a formação de osteoblastos, né? Se eu aplicar ali alguns recursos, por exemplo, nos ossos, né? Eu posso ter a estimulação dos osteoblastos, posso ter estimulação de fibroblastos também, né? Então a gente tem recursos como, por exemplo, laser, até mesmo ultrassom, né? Também tem alguns efeitos fisiológicos que levam à formação de novas células, né? Que vão atuar como, né? Fazendo, por exemplo, cicatrização, reparação tecidual. Tá? Então a gente tem recursos de eletrotermofototerapia que vão ser utilizados para reparação e para cicatrização do tecido. E aí a gente tem, né, nesse metabolismo, aumento da síntese proteica, tamanho da mitocôndria, né, uma coisa que acontece também. Quando a gente aumenta o metabolismo, lembra que a gente produz ATP, então eu tenho mais ATP sendo produzido. Isso faz com que a mitocôndria aumente o tamanho, então aumenta o tamanho da mitocôndria. Consequentemente, uma mitocôndria maior gera mais ATP. Então, esses são os efeitos que eu vou ter a nível celular, tá? A nível mais básico. E esses efeitos a nível celular, né? Se eu for pensar aí, quando eu
quando eu tenho isso acontecendo na célula, certo? Então, se eu aplicar, por exemplo, sei lá, um TNS, né? Eu tenho esses efeitos acontecendo na célula. Ou se eu aplicar um recurso de calor, enfim. A nível segmentar, a nível de segmento, né? Então, por exemplo, ali no meu, sei lá, no meu braço, né? Ou ali no local da lesão, né? Primeiro, na verdade, eu tenho nível tecidual. Então, a gente tem nível celular, nível tecidual, né? Ou seja, no tecido. Se eu aplicar isso aqui, esse recurso no tecido muscular, eu tenho essas coisas acontecendo aqui no músculo, né? O que acontece com o meu músculo? Eu vou melhorar a capacidade do meu músculo de contrair, né? Então, se eu tenho tudo isso acontecendo lá no meu músculo, o que acontece com o meu músculo? Eu vou melhorar a minha contração muscular, certo? Eu melhorando a minha contração muscular, a nível segmentar, se eu tenho o meu músculo contraindo melhor, né, depois de uma lesão ali, por exemplo, eu tenho a minha bomba muscular funcionando melhor. Então a contração dos músculos, ela funciona como uma bomba, né, para fazer o quê? Para fazer justamente a drenagem de líquidos, por exemplo, né? Drenagem de líquido. Então imagina que é assim, a gente tem lá as nossas veias, né, que levam sangue para o coração. E a gente tem as artérias. Ao redor das veias, a gente tem o quê? A gente tem as células musculares, as fibras musculares. A gente tem músculos, né? Quando esses músculos contraem, o que acontece? Eles vão comprimir essas veias. Quando eles comprimem as veias elas diminuem, né, de tamanho. E aí o sangue que estava parado aqui, ele vai ser meio que ejetado para cima, ele vai ser mandado para cima, tá? Então, quando esses músculos contraem, às vezes, cada contração, às vezes vão mandando o sangue para cima, para retornar. Então, se a gente for pensar na panturrilha, por que a gente fala que a panturrilha é o segundo coração? Porque a gente tem veias que passam na panturrilha, né? No qual o sangue ele fica parado ali. Se a gente não tiver a contração do gastrocnêmio, o sangue ele não volta, ele não retorna, né? Por que quando você fica muito tempo sentado, o seu pé começa a inchar, né? Porque o sangue ele não está retornando, você tem um retorno sanguíneo muito baixo, né? E aí você começa a caminhar, o gastrocnêmio começa a contrair, começa a trabalhar, né? Começa a fazer isso aqui, esse efeito de bomba muscular, e aí você começa a ter um aumento dessa drenagem, dessa circulação sanguínea e também da drenagem, tá? Então, basicamente é isso que acontece ali quando a gente tem essa melhora da bomba muscular, tá? Então, melhorando a contração, você melhora a bomba muscular. A nível segmentar, como a gente falou, né? Se eu tinha aqui, por exemplo, lá no meu pé, né? Fazer aqui meu pé. Vamos supor que eu torci o tornozelo lá, aí eu estava com edema aqui nessa região. Se eu melhoro essa bomba muscular, né, no processo crônico já, se eu melhoro essa bomba muscular, eu faço o quê? Faço com que os meus músculos contraiam melhor, e aí eu tenho, nossa senhora, aí é feio, hein? E aí eu tenho que esse edema, né, esse sangue começa a diminuir, então começa a ter uma diminuição do edema. Por quê? Ó, aqui eu tinha um monte de sangue acumulado, né? Aí aqui, ó, esse sangue ele começa a subir, vai diminuindo o sangue aqui do edema, beleza? Então basicamente é isso, né, a nível segmentar. E aí a nível sistêmico, né, a gente também pode ter efeitos, né? Então assim, os recursos também podem ter efeitos sistêmicos, né? Então, por exemplo, a nível sistêmico, eu posso ter uma resposta generalizada. Então, tudo isso aqui, lembra? Tudo isso aqui que está acontecendo, né? Todo recurso que eu utilizo, se eu pegar lá o meu pé e eu aplicar, sei lá, calor no meu pé, ou aplicar uma eletroterapia no meu pé, enfim, qualquer coisa, aqui eu tenho receptores sensoriais, que é o próximo que a gente vai fazer. Esses receptores, eles captam esse estímulo, eles mandam uma mensagem lá para o meu sistema nervoso central. E aí o meu sistema nervoso central responde liberando neurotransmissores, neuropeptídeos, hormônios e outras substâncias, né, que vão fazer com que eu tenha uma melhora, né? Por exemplo, eu posso ter um efeito sistêmico de relaxamento, né, uma analgesia mais geral, um relaxamento, né, enfim. Então seria basicamente isso, né, em relação a essa resposta aí
geral esse nível sistêmico. Tá? Então, isso aqui foi um exemplo, né, do que a gente tem a nível celular. Né? Essa resposta celular vai gerar uma resposta tecidual. Essa resposta tecidual vai gerar um efeito a nível segmentar. E a nível segmentar eu posso ter um efeito sistêmico sendo gerado também. Tá? E basicamente é isso, né, que a gente viu aí. De modo bem geral mesmo, introdução zona aí sobre um pouco de tudo, né, da eletrotermofototerapia. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!